tem a condição de operar, de fazer a cirurgia. Então, na vida espiritual, este mesmo processo precisa se dar. Perceberam? Na vida espiritual, meus irmãos, este mesmo processo precisa se dar. Senão, o Espírito Santo não tem como operar na minha vida. Senão, o novo homem nunca vai renascer. E o velho homem vai sempre estar vencendo a batalha. É como se fosse assim, ó. Agostinho disse o seguinte: se você pega dois cães, né, mesma idade, mesmo porte, mesma raça, e você prende os dois durante o mesmo período, um você alimenta com a comida da melhor qualidade durante uma semana, o outro você deixa sem alimentar durante o mesmo período. No final deste período, você solta os dois cães numa arena para uma briga. Qual dos dois vai vencer? Aquele que foi bem alimentado. Então, no processo, é mais ou menos assim. É matar-se, ou morrer, ou anestesiar-se, seria basicamente você procurar alimentar o novo homem. É basicamente você entrar no processo agora de o quê? Alimentar o novo homem. O novo homem precisa, momento a momento, dia a dia, ser o quê? Alimentado. E isso acontece na minha e na sua vida de maneira muito simples. Muito simples. Leitura diária da Palavra de Deus, estudo diário da lição da Escola Sabatina, leitura de bons livros, o culto doméstico, diário. O novo homem precisa ser alimentado. As coisas do reino de Deus, elas não acontecem assim no estalar de Deus. É como suor e lágrima mesmo. Mas nós precisamos acordar para um detalhe importante. Olha, precisamos entender o seguinte: as coisas não estão bem conosco. Essa é a minha e a sua realidade. Precisamos entender o seguinte: olha, as coisas não andam bem. Precisamos de mudança. Precisamos de ajuste no foco. O nosso foco está distorcido. As coisas não estão bem e a gente não tem percebido isso. Lembram de Apocalipse 3,17, se não me falha a memória? Onde o povo se acha o quê? Rico, abastado, achando que não tem falta de nada. Essa é a nossa realidade. A gente não está bem. A gente precisa passar por esse processo de reavivamento. Precisamos entrar no processo urgente de reavivamento. As coisas não andam bem. E o relógio conspira contra nós. Eu disse ali na unidade o seguinte, que a gente parece que vive a vida como se algo de extraordinário não tivesse para acontecer. E os acontecimentos mostram que a gente está na iminência
de um grande acontecimento. Alguma coisa de extraordinário está para acontecer. E para mim, é a volta de Jesus. Olha, os sinais mostram. Se você começa a analisar o mundo no aspecto biológico, ecológico, econômico, político, moral, você vê que algo de extraordinário está para acontecer. E para mim é a volta de Jesus. Mas a gente parece que insiste em viver a vida como se nada tivesse para acontecer. Então, meus irmãos, o tempo é de reavivamento. O tempo é de nós morrermos para o nosso eu e deixar e permitir que o Espírito de Deus opere em nós a transformação pela qual nós precisamos passar. Precisamos voltar a sermos semelhantes a Deus. Este é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Nós precisamos voltar a sermos semelhantes a Deus. É isso. E eu digo para vocês uma coisa assim, muito impactante que eu preciso dizer. Olha, nós que estamos aqui nos preparamos para a volta de Jesus. Meus amigos, só entrarão no céu aqueles que passarem por esse processo. E ponto final. Só entrarão no céu aqueles que passarem pelo processo de reavivamento espiritual. Que na sua essência é nós reavermos aquilo que nós perdemos lá no Éden. É basicamente isso aí. É nós reavermos aquilo que nós perdemos lá. Precisamos entrar nesse processo de reavivamento espiritual. Amém. E para isso, precisamos do batismo do Espírito Santo. Amém. Tivemos uma palestra aqui, acho que 15 dias atrás, sobre o Espírito Santo. E eu vou te fazer uma pergunta curiosa, só de consideração. Não precisa responder, mas entenda aqui o seguinte: qual foi a última vez, ou em algum momento, você já orou pelo Espírito Santo? Entenda aqui. Você já pediu a Deus o Espírito Santo? Não precisa me responder, mas entenda aqui. Você está consciente que você precisa ser batizado com o poder do Espírito Santo? Agora, você sabia que só é possível você reaver a nova natureza perdida se você for batizado pelo poder do Espírito Santo? Entendam isso. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo, sem o qual não será possível a santificação. Entendamos isso aqui definitivamente. E decida-se aí. Você precisa ser batizado com o poder do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado pelo poder do Espírito Santo. Eu preciso ser refeito uma nova criatura em Cristo Jesus. Não sendo assim, não dá para sonhar com a eternidade. Não dá para falar de céu. Não tem como. Então nós precisamos urgentemente entrar nesse processo. A igreja de Deus precisa entrar no processo de reavivamento, de santificação. A velha natureza precisa o quê? Desaparecer dentro de nós. O novo homem precisa se reerguer
precisa renascer. Mas, irmãos, entendam, precisamos clamar desesperadamente pelo poder do Espírito Santo. Ellen G. White fala no livro Grande Conflito que Martinho Lutero, ele travava batalhas tão grandes com Deus que, se você passasse perto do seu quarto, você ia ter a impressão de que ele estava brincando com Deus. Precisamos clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo, porque a gente só vai conseguir viver a vida do céu se o Espírito de Deus estiver operando